Esse aqui é o seguinte. A gente vai calcular a probabilidade, só que agora de um jeito totalmente novo. Qual era o jeito que a gente estava usando antes? Eu pegava a quantidade de pontos que eu queria, de elementos que me eram interessantes. Por exemplo, tem 4 reis no baralho. Então eu pego 4 e divido pelo total de objetos. No caso, 52 cartas. 4 sobre 52, beleza, fizemos isso. Aqui, olha só o exemplo que legal. Vocês leram em casa aí. Qual é a chance, basicamente, de uma pessoa aleatoriamente, ela acertou o alvo todo, ela acertou com certeza, mas qual a chance de ela ter acertado na região amarela, na menor região? Essa é a pergunta. Ela já acertou o alvo, isso tá dado. Não tem como ela jogar aqui fora. Mas qual é a chance de ela ter acertado lá no centro? Por que não dá para usar daquele jeito? Porque, bem, a gente está pedindo assim, qual é a chance de o ponto que ela acertou estar lá dentro? Ela acertou um ponto. Quantos pontos tem aqui dentro dessa região amarela? Infinitos. Tem infinitos pontos. Ponto é algo sem tamanho, né? É algo teórico. Então, não tem como eu pegar infinitos pontos e dividir por infinitos pontos, que é o total aqui também. Vai ter um infinito sobre infinito. Conversamos um pouquinho sobre isso, que é algo indeterminado. Eu não sei quanto dá isso. Eu tenho que fazer. É uma outra ideia. Vocês concordam comigo que se eu tenho aqui um alvo, se essa área pequena, por exemplo, for dobrada, eu dobrar a área, a chance de eu acertar ali dentro também dobra. A chance é proporcional à área. Então é isso que a gente vai usar aqui, que o exercício usou. A chance de acertar o alvo é proporcional à área. Dobrou a área, dobrou a chance. Beleza. Então, o que eu vou ter que fazer? É a mesma, a ideia ainda continua sendo parecida. Eu vou pegar o que eu quero, mas agora é a área, essa área aqui que eu quero acertar, e dividir pela área total que eu tenho, que é a área desse círculo, não só do verde, né, do círculo todo, de tudo que está ali dentro, circundado por essa circunferência externa aqui. Beleza, agora a gente vai ter que lembrar um pouquinho de geometria. Como que é a área de círculo? A área de círculo é πr, aí, vamos ver se eu consigo, vou ter que usar o Word agora. Vamos voltar lá. Isso aqui vai ser legal. Interromper. Compartilhar. Olha, o bate-papo. O bate-papo não aparece não, hein? Vocês vão ter que me avisar aqui. Só agora que eu vi, depois que eu interrompi o compartilhamento. Vamos compartilhar o Word. Documento em branco. Beleza, sem espaçamento, que eu não gosto. Aumenta esse trem. Times, né? Tá livre nada. Beleza. Seguinte, o que é a área de um círculo? A área é πr ao quadrado. Vocês devem lembrar disso aí. Quem é R? O raio. πr ao quadrado. Aqui no Word eu estou em casa. A equação aqui é tranquilo. Beleza. A área πr ao quadrado. Então vamos chamar de área 1 a área maior. Ou escrevo aqui área maior, né? Mais fácil. Área maior. Eu vou chamar de Rzão, que é o raio maior. E a área menor tem o Rzinho. Veja aí para mim enquanto eu adapto aqui. Quanto vale o raio de tudo? O raio do alvo inteiro. Qual que é o raio dele? Que fornece? Ou não? Leiam aí. 1.600 pi centímetros quadrados. Não, só o raio. Aí já fez a conta. 40 centímetros. Obrigado. 40 centímetros de raio. Vamos deixar em centímetros. Não precisa transformar para metro. Opa. Tendo um... Pessoal, desative aí. Estou me ouvindo. Aí, deu certo. Então, eu vou copiar aqui. Ó. Esse aqui são 40 centímetros de raio. Beleza. Então, é π vezes 40 ao quadrado. 40 ao quadrado é 1.600. Então, a gente vai ter 1.600 vezes π. O que é centímetros quadrados, né? Porque a gente usou centímetros. Então, fechou.
Beleza. Preciso calcular quanto que é? Depende. Se você quiser ter uma ideia, né, multiplica 1.600 por π, 3,14, você vai ter uma resposta aí. Mas vamos ver se a gente precisa fazer isso. Agora eu vou fazer do outro. Qual que é o raio só do que eu quero? Só daquele alvo menorzinho, amarelo. Lucas, por que você está riscando aí? 4 centímetros. Quer que aumente o tamanho? É, do pequenininho. Então vamos aumentar o tamanho aqui. Ó. 25. 4 centímetros? Obrigado. Agora pode apagar aí, por favor, que já serviu o propósito. 4 ao quadrado é 16. 16 π. Beleza. Centímetros quadrados. Lucas, quando você puder apagar aí, por favor. E aí, tira da tela aí. Obrigado. A probabilidade, então, continua sendo a área que eu quero. O que eu quero? Eu quero que atingir o alvo menor, aquele amarelo. Então, menor sobre tudo que eu tenho. Ou seja, sobre a área maior. Beleza. Eu sei quanto que é isso. A área maior a gente calculou que é 1.600 π. Não precisa copiar a unidade, afinal a unidade dos dois é a mesma, então uma anula a outra. Opa, aqui é em cima aqui é 16, que é menor, embaixo 1.600. Quanto que dá 16 π sobre 1.600 π? Aí tá tranquilo, né? Os números são os mesmos praticamente. Dá para você simplificar em cima e embaixo por 16 π. Ou sei lá, pode fazer por partes. Corta o π em cima e embaixo, dá 16 sobre 1.600. 0,01. Isso aí. Divide por 16 em cima e embaixo, vai ficar 1 em cima e 100 embaixo. 1%, literalmente isso aqui é 1%. Né? Podemos deixar 0,01 ou 1%. Olha aí, a chance, então ele acertou o alvo. Então vocês podem olhar na apostila aí, tem o alvo ali, beleza, o grandão. A chance de ter acertado lá no círculo amarelo, que é pequeno, é só 1%. Eu diria que era um pouquinho mais, né? Não está tão pequeno assim. Mas a matemática não mente, confio nela. Se está me falando que é 1%, é 1%. Porque justamente depende da área. E a área desse negocinho pequenininho é 1% só da área total. Então é bem difícil mesmo. Claro que isso a gente está falando de probabilidade de eventos aleatórios. Não é não, mas se o cara for bom, ele tem mais chance, né, maior que 1%, com certeza. Não é aleatório. Ainda não é 100% também, ele pode errar, né? Mas aí já não, a gente não sabe calcular isso. Depende talvez da estatística dele, né, de eventos anteriores. Quantas vezes ele acertou já, ele tentou e quantas ele acertou. Poderíamos usar isso para responder qual é a chance de ele acertar novamente. Isso sim. Porque aí seria eventos dependentes, né? Tudo que ele acertou antes me mostra como ele pode acertar agora. Mas se for aleatório, você fechou os olhos e jogou no alvo, se você acertou o alvo total ali, a chance de você ter acertado lá na região amarela é 1% só. Tranquilo? Então, o cálculo, assim, é o mesmo, digamos assim, é bem parecido, né? Porque é uma fração. É o que eu quero, que é acertar a área menor sobre tudo que eu tenho. Isso aqui eu poderia chamar de área total, né? Área tudo. Continua sendo isso, só que vejam que eu não estou contando possibilidades. Não estou usando análise combinatória, combinação, arranjo, permutação para contar os elementos. Tive que fazer de outra maneira. Porque senão daria infinito sobre infinito. Eu tenho infinitos pontos para acertar e infinitos pontos no alvo total. Então eu fiz pela área. Porque eu sei que... por que você usou área e não, sei lá, perímetro? Não, porque se dobrar a área, dobra a chance de acertar. Se dobrar o perímetro, não necessariamente dobra a chance. Teremos que ver isso aí certinho. Eu usei algo que me dá a probabilidade, né? Eu sei, então, que a chance é proporcional à área. Vamos lá na questão 1.
Nós temos aqui uma urna contém 100 bolas de 1 a 100. Então, justamente, ó, já pergunto, quantas tem ao todo? Foi o que o Nicolas tinha perguntado. Se é de 1 a 100, você não precisa contar nos dedos. Cuidado para não falar que são 99, né? É um erro comum, por exemplo, quando a gente fala assim, podemos usar os dígitos de 0 a 9. Isso aí, sempre que eu falo, dá uma confusão. 0 a 9 não são 9 dígitos, são 10, né? Isso aí você pode contar nos dedos, rapidão. Vai dar 10. Porque você está incluindo os extremos. Então você tem que somar 1, na verdade. Então a dica que eu falei é o seguinte, tá em dúvida? Pega números menores, que você pode contar no dedo. Então quantos números tem ao todo do 1 ao 3? Vem do 1 ao 3 é 1, 2, 3. Você pode contar nos dedos, são 3 números. Então não é só você fazer 3 menos 1, vai dar 2. Na verdade, você tem que somar uma unidade sempre, né, nesses casos. Então, se eu tenho bolas de 1 a 100, você vai fazer 100 menos 1, 99. Porque você tem que somar uma unidade, porque você está incluindo os extremos. Isso a gente chama assim de intervalo, é um intervalo fechado, né? Vocês lembram disso? Intervalo fechado, aberto. Fechado é quando eu incluo os extremos. Então, eu tenho que somar 1 para fechar a conta. Então, na verdade, eu tenho 100 bolas numeradas, isso ele já está falando, claro. Mas se ele não falasse, nós saberíamos. Que é de 1 a 100, cada uma com um número diferente. Uma bola dessa urna é sorteada aleatoriamente. Questão 1, letra A. Qual é a chance de ela ter um número par? Vamos chamar aqui de evento A. O evento A é número par. Podemos colocar como um conjunto, né? Número par. Certo. Aí estou me achando nesse teclado aqui. Qual é a probabilidade de ela ser par? Bem, quantos números pares eu tenho de 1 a 100? Aí tem que tomar um cuidado aqui. Se você não tomar cuidado, você vai acabar acertando ainda. Não tem pegadinha. Mas na 2 a gente vai ver o cuidado que tem que ter. De 1 a 100, eu começo com o número ímpar, que é 1, e termino com o número par, que é 100. Isso me garante, se eu não pulei nenhum número, que eu tenho uma quantidade igual de pares e ímpares, tá? Agora, se eu começasse com ímpar e terminasse com ímpar, opa, eu teria um ímpar a mais, né, do que par. Mas aqui não, tá tudo equilibrado. Começo com um tipo, que é o ímpar, que é o número 1, e termino com outro tipo, que é o par. Ou seja, eu tenho equilibrado 50 ímpares e 50 pares. Então, a probabilidade de ser par é 50 pares que eu tenho, que é o que eu quero, na verdade, de um total de 100 números. Ou seja, 50%, como diz aí. 0,5, 50%. Feito. Essa é a letra A. Dúvidas vocês vão falando aí ou escrevendo. B. B ele fala o seguinte, qual é a chance de que a sorteada seja múltiplo de 5? Então, o nosso evento B é múltiplo de 5. Beleza. Bem, quantos múltiplos de 5 eu tenho? Você pode pensar até na tabuada que ajuda. Como é que eu vejo quantos múltiplos de algum número eu tenho nesse intervalo? Né? A ideia é a seguinte. Você pode começar a fazer. Posso colocar até na mesma linha aqui. Ó. Quais são os múltiplos de 5? O primeiro seria o zero, digamos assim. O primeiro natural. Só que o zero não está aqui. Não tem uma bola numerada zero. Então, o primeiro é 5, depois 10, 15, 20, tananã, e aí vai lá para os últimos, 95, 100. Quantos números eu tenho aqui? Como é que eu faço isso de maneira mais esperta, sem contar? Quem fez aí? Sugestões. São 20 números múltiplos de 5? Uhum. Mas por que 20? Sem contar um por um. 100 dividido por 5. 100 dividido por 5. 5 é 20. 100 dividido por 5, deu certo. Mas por que dá certo? E se fosse de, sei lá, as bolas de 21 a 100? Você ia fazer 100 dividido por 5? Você sabe que a cada 10 número tem 2, e aí é só se multiplicar por mais 10, para dar o 100. Pode ser também. Dar Boa. 10 dezenas. Boa, né? Na primeira dezena, vamos dizer assim, tem 5 e 10. Depois é 15 e 20. Boa também. Já ficou até mais claro para mim. Gostei. Mas a ideia geral é o seguinte, ó.
Isso aqui é a maneira geral de fazer, tá? É mais complicada, só que funciona para casos extremos. Por exemplo, quantos múltiplos de 7, isso aí nós já fizemos há algum tempo, não sei quanto. Quantos múltiplos de 7 tem entre 500 e 1000? O número 500 e o número 1000. Qual que é a ideia? Você acha o primeiro múltiplo, que nós achamos aqui que é o 5, acha o último, só me interessa o primeiro e o último. Os extremos, 100. Aí o que a gente vai fazer? É o seguinte, ó. Eu vou falar para vocês aqui a maneira mais completa, né? Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu fazer do jeito que o Word gosta. Você vai subtrair os extremos, que me interessa o intervalo entre eles, né? E dividir pelo número que você quer. Eu quero o múltiplo de 5. Então eu divido por 5. Quanto que dá 95 dividido por 5? Que vai dar 19. Então, opa, mas deu 19, não 20. O que eu tenho que fazer? Somar 1 de novo. É aquela ideia de somar 1, porque eu estou incluindo o 5 e eu estou incluindo o 100. Quando você inclui os extremos, você tem que somar 1. É a mesma coisa que nós fizemos em algum lugar ali que a gente fez agora. Sim, de 1 a 100, né? Bolas numeradas de 1 a 100. Então, essa ideia é para fazer de maneira geral, tá? Aqui não precisava, vocês perceberam facinho, que é 100 dividido por 5, beleza. Contando nos dedos ali rapidinho, você já percebe o padrão. Mas de maneira geral, a gente faria assim. Você pega os extremos, só me interessa o primeiro e o último. Faz a diferença entre eles. Quero saber quantos números tem lá dentro, na verdade. Divide, você sabe que a cada 5 números, um vai ser múltiplo, que é múltiplo de 5. Se o 5 é múltiplo, o 6, o 7, o 8, o 9 não são. O 10, que é o quinto número depois do 5, vai ser. Então, a cada 5, eu acho um múltiplo, por isso que eu divido por 5. E aí, eu pego isso aqui, então tem 19. Mas você está incluindo o 5 e o 100, cuidado. Então, você tem que somar 1. É o esquema que eu falei de intervalo fechado. Então, ao todo, são 20 múltiplos de 5. Entre 1 e 100. Na verdade, não é entre, é de 1 a 100, vou colocar. Porque o entre não inclui o 100. Muito cuidado com isso também. Entre é só o que está no meio, não inclui os extremos. De 1 a 100, ou a mesma coisa de 5 a 100, tanto faz. Daria o mesmo resultado. Beleza, se são 20, agora está fácil. A probabilidade de B é o que eu quero, que são 20 números. Eu quero 5, 10 e 15, sobre tudo que eu tenho, todas as possibilidades. Isso, como o nome diz ali, 20 sobre 100 é 20%. Feito. Com certeza é mais difícil eu tirar um múltiplo de 5 do que um número par. Eu posso rever, interpretar como um múltiplo de 2, né? Números pares. São múltiplos de 2. E é justamente o que ele pede para misturar na letra C. A C é o seguinte: qual é a chance de que o número seja múltiplo de 2 ou múltiplo de 5? E aí? Como a gente faz esse? 40%? Não, vai dar 60, hein? Nicolas, não, acho que foi o Nicolas, né? Pela voz aí. E pela participação, que eu sei que ele está participando muito. Não pode ser 40, porque 40 é menor que 50. Lembra que o ou é inclusivo, né? Ele está pedindo basicamente qual é a chance de ser A ou B. Quando ele fala múltiplo de 2, é o A, é o número par. Então você está incluindo mais números. Não tem como ser menor que 50 e, obviamente, não tem como ser menor que 20. Tem que ser maior que 50. Ô, professor. Oi. Mas não tem número que, tipo, de múltiplo de 5 e de 2 que vai dar o mesmo? Tem, exatamente. Aí que está a parte difícil da C, vamos dizer assim, né? A parte que ele pega, ele pede mais, ele exige mais. Quais são os repetidos? Os múltiplos de 2 que também são múltiplos de 5 ou vice-versa. Você Qual falou é que o dá padrão? 60, não dá? Os que Todos terminam dá com 60%. 0, tipo 10, 20, Isso. 30. É isso aí. A resposta dá 60%. Então eu quero o seguinte, eu quero saber qual é a probabilidade de ser A ou B. Cadê o nosso amigo União aqui? Ué. Tá aqui. Não é, professor, não é tipo, eu fiz assim, eu fiz os bagulho normal, eu fiz de 50%, tipo, deu 70% meu. Só que daí eu diminuí 10, que é dos Isso números, aí. que é 10, 20, 30. Exatamente. É assim? Então vai dar isso aí, vai dar o 60, muito bem.
É isso, ó. A fórmula que nós temos é essa aqui. E de onde ela vem? Vem da ideia de que não basta você somar as probabilidades, porque quando você faz isso, você soma números repetidos. Você tem que tirar uma vez os repetidos, para ser justo. Os repetidos, eles não contam como dois números. Eles só contam como um número. Então você tem que ser justo com os outros e tirar esses repetidos daqui. É isso que nós vamos fazer. Qual é a probabilidade de ser A? Bem, A nós temos aqui, ó, 50%. Eu vou colocar não em porcentagem, né? Vamos deixar em decimal aqui. O que faz? Dá para você somar a porcentagem também? Vamos trabalhar com porcentagem. Então, 50%. Mais, qual é a chance de ser múltiplo de 5? 20%. 20%. Menos, qual é a probabilidade de ser múltiplo de 2, ó, evento A, múltiplo de 2 e múltiplo de 5, aqui é E. Então, qual é a chance de ser os dois ao mesmo tempo? Bem, vamos trabalhar com esse cara aqui, ó. Ser múltiplo, aí é a interpretação de aritmética. Ser múltiplo de 2 e de 5 ao mesmo tempo é ser múltiplo de 10, na verdade. Porque todos os múltiplos de 10, vocês concordam comigo que 10 é 5, 10 é igual a 5 vezes 2. Então, o 10 tem o 5 e tem o 2. Todo mundo que é múltiplo de 10, 10, 20, 30, é múltiplo de 5 e de 2, e tem ele lá dentro. Ou vocês podem perceber isso pelo padrão desse conjunto aqui, ó. Vamos pegar os múltiplos de 5. Deixa eu fazer mais alguns aqui. Quais deles são múltiplos de 2 também? Bem, os pares, né? Múltiplo de 2 é par. O 5 não, o 10 sim. 15 não, 20 sim. Não, sim, não, sim. Então, metade dos múltiplos de 5, na verdade, também são múltiplos de 2. Que são justamente o 10, 20, 30, 40. Então, quantos eu tenho ao todo? Bem, 10, 20, 30, 40 até 100 vai dar 10 números, né? Então, a probabilidade de ser múltiplo dos dois ao mesmo tempo são 10 números sobre o total de 100, que dá 10%. Dinheiro não. Aí eu volto para a minha fórmula aqui. O bom do Word é que dá para copiar. Quanto que vale P de A intersecção B? 10%. Fechou? 50 mais 20 menos 10, 60%. Essa é a resposta da letra C. E foi isso aí que o Cauê fez. O Cauê que estava falando. Deve ser. Se eu confundir a voz, me perdoem. Ainda estou me admirando que eu lembro o nome de vocês ainda. Faz tanto tempo já. Tá louco. E aí, tranquilo? Dúvidas? Deixa eu ver o chat. Ih, rapaz. 20 números múltiplos de 5. É isso aí. É que você acho que já escreveu há muito tempo, né? Eu só vi agora. Foi isso que nós fizemos na B. Exato, João Paulo. Tranquilidade? Vamos para um pouquinho mais difícil. Exercício 2. Ô, professor, Fala aí. vai um pouquinho lá para cima, só para eu tirar só uma dúvida aqui. Ali Tirei. na 10 sobre 100, que dá 10%, quando é PA com o uzinho ao contrário B, não subtrai? Eu não entendi como é que se faz direito. Tá. Esse é o comum. É intersecção. Então, quais são os elementos comuns, né? Aqui, na verdade, você não subtrai. Aqui dá pra gente, inclusive, multiplicar. Quanto que é 50% de 20%? Eu não fiz desse jeito porque foi desnecessário. A gente só usou a lógica da aritmética aqui. Ó, 50% é metade. Então, quando eu falo quanto que é 50% vezes 20%, quanto que é metade de 20%? 10. Essa é uma outra maneira de pensar também. Mas cuidado nesse negócio de multiplicar, que às vezes não dá certo, porque às vezes você não define certinho os eventos. Nós vamos ver muito isso daqui a pouco. Em eventos consecutivos, independentes, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas por enquanto tá tranquilo, né? Então, mas eu nem fiz isso de multiplicar. Eu fiz só análise aritmética aqui, né? Eu vi que metade
que é o 50%, ó, mas metade dos números múltiplos de 5 são pares. E aí são esses que eu quero. Né? E a metade dos 20, 10. Por isso que eu usei 10 aqui. Beleza. Obrigado pela dúvida. Tá. A2. A2, ele pede o seguinte, ele fala que tem um conjunto aí de bolas numeradas também, de 1 a 40, 1 a 35, 1 a 25, cada um com cor diferente. Retirando uma bola da urna, qual é a chance de ela ser azul ou ter o número ímpar? Então, mesmo esquema. Eu vou chamar aqui A de azul. Não, azul. Vai dar 85%? O total vai dar 68. 68%. Putz. Calma aí. Ímpar. Fácil. Defini muito bem meus eventos. A e B. Azul, ímpar. O que nós queremos é isso aqui, ó. A fórmula é a mesma. A chance de ser azul ou ímpar, A ou B, eu tenho que saber a chance de cada um. Então, qual é a chance de ser azul? Tem 40, de um total de 100, tá fácil. Qual é a chance de ser ímpar? Aí eu já tenho que fazer um cálculo um pouquinho mais elaborado. E qual a chance de ser os dois, azul e ímpar? Bem, quando a gente fizer esse cálculo aqui, de quantos ímpares eu tenho ao todo, já teremos automaticamente isso aqui. É isso que nós faremos. Tá, então vamos lá. Primeiro, tá tranquilo. P de A é quantas azuis eu tenho. Tá falando, ó, de 1 a 40. Então, se é de 1 a 40, eu tenho 40, não são 39, hein? São 40 ao todo. De um total, né, 40 que eu quero, de um total de 100 que eu tenho. 40%. Deixa eu ver se é melhor. Vamos fazer com porcentagem mesmo. Vai dar certinho números inteiros, bonitos. Tá. Para eu saber a probabilidade de ser ímpar, eu tenho que saber, na verdade, quantos ímpares eu tenho, né? N de B. Número de bolas com números ímpares. A quantidade de bolas com números ímpares. Esse N aqui é de quantidade. N de B é a quantidade de bolas com números ímpares. Peço perdão aí pela velocidade, o meu não perderia tempo com isso. N de B é igual a quanto que é? Quantos ímpares eu tenho ao todo? Tá, aí nós temos que tomar aquele cuidado que eu falei. São 40 numeradas de 1 a 40. Certo. Quantos ímpares eu tenho aí no meio? Ô, professor, dá quanto? Dá 67? 68. 68? Isso aí. Não é tipo... É que eu fiz, tipo, eu fiz 35, menos 1, dividido por 2, daí deu 17, eu somei um do 18, só que daí eu diminui de 85 e deu 67. Não, mas peraí, você diminui de 85. O 18 tá certo, com certeza. Aparentemente, você tá certo aí. Aí, aqui vai dar 86, na verdade, não 85. O que você errou foi esse 85 aí, é 86, na verdade. Vamos ver por quê. Mas o 18 tá certo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos calcular então, justamente acho que é essa parte aqui que você errou, números ímpares, que é a parte mais difícil. Quantas bolas com números ímpares nós temos ao todo? Vamos lá. Primeiro, de 1 a 40. Bem, se eu tenho um número de 1 a 40, quantos ímpares eu tenho? Sem pegadinha nenhuma. 20. 20 ímpares, 20 pares. Mais. As azuis é de 1 a 35. Quantos ímpares eu tenho? Você vai pegar metade, 17,5? Não, né? Como é que vai ser? Qual é a quantidade de bolas ímpares aí? Que vocês me dizem? $18. 18. Bem, se daria 17,5, a gente imagina que ou é 17 ou é 18, né? Não vai ser 23. Não tem porquê. Mas por que é 18 e não 17? Porque a gente começa com o número ímpar, que é o 1, e termina com o número ímpar, que é o 35.
Então eu tenho mais ímpares. Pô, eu tô começando com ímpar e terminando com ímpar. É claro que eu tenho mais ímpar do que par, né? Então eu tenho 18 ímpares e 17 pares. Perfeito. Somando 35 bolas azuis. Ô, professor, Maravilha. Oi. por que dá 40%, não 35%? Ah, opa, então eu fiz errado aqui. Não. Ah, é azuis. Calma aí. Tá certo, tá certo. Foi só agora que me fala. Eu peguei o outro número ali. Obrigado. 35, esse é o mais fácil e foi o que eu errei. Espero que eu acerte o mais difícil. Obrigado. São azuis, não pretas. Perfeito. 35%. Beleza. Esse 18 são as azuis ímpares, que a gente vai usar depois, né? Então já guarde bem esses 18 números aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. N ímpar preta mais N ímpar azul, nessa ordem aqui, né? Opa. Mais N ímpar branca. Certo. Vamos dar uma... Ih, cadê a régua? Sai. Exibir. Mostrar régua. Vamos lá. Rapaz, não deu certo. Estou deixando uma linha só. Feito. Então, vamos manter essa ordem aí. Preto, depois azul, depois branco. Então, o 20 foi tranquilo, que é metade de 40. O 18, muito cuidado, né, que metade de 35 não daria 18, mas como eu tenho mais ímpares do que pares, são 18 ímpares para 17 pares. Mesma coisa para as 25 ali, ó. São 25 bolas brancas. Bem, se eu dividir por 2, vai dar 12,5. Então, ou é 12 ou é 13, né? Aí vocês vão ver. Eu começo com ímpar, que é 1, e termino com ímpar, que é 25. Então, eu tenho mais ímpares do que pares. Ou seja, são 13 bolas ímpares e 12 bolas pares. Isso aqui, o total vai dar 51. É ou não é? 38 com 13, 51. Fechou. Então, ao todo são 51 ímpares. E quantas são? Pra gente... Bem, dá para calcular a probabilidade aqui também primeiro, né? A probabilidade de B, só para finalizar o cálculo, é 51 números ímpares sobre tudo que eu tenho, total de 100. Então aqui vai dar 50%. Ou 51, né? Ó, cuidado que não é 50, né? Não é metade exatamente. Vejam que eu tenho ímpar mais do que par. São 51 números ímpares, portanto 49 números pares. Eu tenho 2 ímpares a mais do que pares. Então, isso aí é uma pegadinha, tem que tomar cuidado. Beleza. Aí faltou isso aqui, ó. Qual é a chance, então, de ela ser azul, A e B, azul e ímpar? Quais são? Quantas são as azuis ímpares? Fizemos aqui, ó. N ímpar azul é esse 18. Ou seja, a probabilidade é 18 sobre 100, 18%. Fechou, agora eu já tenho todos os valores para jogar nessa fórmula aqui. P de A é 35%. P de B, 51. E aqui a intersecção, 18. Vamos fazer isso aí, vai dar o quê? 86 menos 18? É ou não é? 68%. É para ser. Tranquilo? Que me diz aí, entenderam por que não era 67? Que acho que tinha dado 50 aqui antes, né? Tem que ser 51. Muita calma aí. De boa, se ninguém fala nada, então a gente parte para frente. Exercício lá. O 3 não é aplicação. Professor, tem pergunta assim, no chat, hein? Perguntaram aqui no chat por que 35%, professor.
Ah, sim, não, falaram do 35 lá, tá certo? Porque o 35 é que dá uma olhada lá, são as bolas azuis. São 35 de um total de 100. Eu tinha colocado 40 antes porque eu li o número errado ali. Eu li o primeiro número. E não o segundo, que é o. É isso aí. Quando deu a 4? Passo a 4. Eita. A 4A. Passar para você. Ô, professor, eu não entendi, Ah, é eu não 1 entendi direito. sobre 120. Ah. Vamos falar? Eu não entendi direito por que deu 51%. Já vamos lá. Deixa eu passar o gabarito aqui da. Vou passar no chat da 4 aqui. 35. Pô, 35 também é 35% aqui. Foi, o gabarito da 4 tá no chat. O 51, né? 51 é o seguinte. Porque ele surgiu aqui. Porque eu fui somando quantos números ímpares eu tenho de cada cor. Então, o mais tranquilo aqui é o primeiro. Que são 40 números de 1 a 40. Você concorda comigo que é metade, né? Metade é par, metade é ímpar. De 1 a 40 tá de boa. Como se fosse de 1 a 2 tem um par e um ímpar. De 1 a 40 são 20 pares e 20 ímpares. Beleza. Tranquilo até aí? Aham. Beleza. Aí, só que aí a gente vê as outras, ó. São 35 bolas azuis e 25 brancas. Números ímpares aí, quantidades ímpares, né? Eu não consigo dividir por 2 e ter um número inteiro. Então aí eu tenho que tomar um cuidado. Você vai olhar para esses 35 ali, ó. Se você dividir por 2, vai dar 17,5. Tá? 17,5. Então, você vai concordar comigo que ou são 17 ímpares ou 18 ímpares. Tá aí no circundando 17,5. Não tem por que ser outro número. Ou eu tenho menos que 17,5, que é o 17, ou mais, que é o 18. Só que aí eu olho o seguinte, são de 1 a 35. Eu começo com o número ímpar, que é o 1, e termino com o número ímpar, que é 35. Você não acha que então eu tenho mais ímpares do que pares? Concorda com isso? Se eu comecei com ímpar e terminei com ímpar, o ímpar está dominando, né? Eu tenho mais ímpares. Então eu só posso ter ao todo aqui, ó, 18 ímpares e 17 pares, para somar 35 números. Certo? Então essa opção aqui não é válida. O correto é esse aqui, ó, 18 ímpares e 17 pares. Eu tenho mais ímpar do que par. Se tá, tipo assim, não tá sendo convencido, né? Às vezes a gente tem, não, com esses números maiores, nós não nos convencemos. Pense em números menores. Como eu falei, pense em números que dá para contar. E se fosse de 1 a 5, quantos ímpares eu teria? Bem, você conta nos dedos, né? De 1 a 5, 1, o 3 e o 5 são ímpares. São 3 números. Tem uma quantidade de 3. O que eu fiz então? É o 5 dividido por 2, que dá 2,5. Só que como eu tenho mais ímpares do que pares, eu tenho 3 ímpares e 2 pares. De fato é isso. Essa é a lógica que nós usamos aqui. Senhor, tem que aceitar o Paulinho. Opa, obrigado. É porque não apareceu aqui dessa vez. Tranquilo aí, quem pediu a dúvida? Beleza. Aí faz a mesma coisa pro outro e soma tudo dá 51. Bom, mas se não apareceu aqui, agora eu tenho que... É porque do celular eu não consigo aceitar, né? Porque o anfitrião é o cara aqui. Calma aí, já voltando. Pausar. Não, não quero pausar, eu quero interromper. Aí a gente vai lá na... Ei, rapaz, já aceitou, mas é uma maravilha, né? Essa falha de comunicação aí. Tranquilo. Me mandaram mensagem aqui no privado, eu nem vi ainda. É porque no privado tá mandando... Ih, tem que mandar pro outro Fernando. Porque eu tô vendo pelo celular. O celular é o outro Fernando. Quem me mandou privado aí, ó. Aí complica. Beleza, vamos fazer a 3. E aí, daqui a pouco, né, quando acabar o tempo. A 3 a gente mata antes de acabar esse tempo aí. Ela é tranquilinha, só... O difícil vai ser somar fração.
O resto é de boa, é a mesma fórmula. Vou fazer aqui, ó. 3 fala o seguinte, se P de A é tanto, P de B é tanto, e a intersecção é outro tanto, calcule isso aqui. Calcule a união. Beleza, vou copiar. Ele falou, P de A vale 3/5. Tá. P de B vale 1/2. P de A intersecção B vale 1/5. Pronto, já está montado. Como eu resolvo isso? Mínimo múltiplo comum. Muita calma nessa hora. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5? 10. Isso aqui dá pra gente multiplicar simplesmente, né? Vai ficar 10. Aí vocês lembram como é que faz, né? Pega o 10, divide pelo 5, dá 2. Vezes 3, dá 6. Quem tiver dúvida nisso aí, pergunta. Reveja aí pela vídeos no YouTube ou no Google. Que é crucial para todo e qualquer assunto de matemática, de física, quiçá até de química. Então, outra maneira de pensar, né? O 5 para virar 10 eu tive que dobrar. Para ser justo com a fração, o 3 eu também tenho que dobrar. Então, ele virou 6. Beleza. Mas vai fazer a mesma coisa para os outros. O denominador é 10. 10 dividido por esse 2 aqui dá 5. Vezes 1, 5. Menos, aqui também vai ser 10. 1/5. O 5 eu dobrei para virar 10. 1 eu tenho que dobrar. E vai virar 2. Beleza, agora que está todo mundo concordando no denominador, é só eu somar aqui, fazer a operação aqui em cima. 6 mais 5, 11. Menos 2, 9. 6 mais 5, menos 2. 9 sobre 10. E nós temos aí 90%. 9 sobre 10 está bom também. Só a aplicação da fórmula. O mais difícil é somar a fração. Questão 5. Seguinte, é o mesmo esquema daquele da área lá que nós fizemos, né? Que também é bem parecido com o 10, mas o 10 tem que usar os neurônios a mais do que o 5. 5 até que tá tranquilo. A 5 fala o seguinte, nós temos um alvo quadrado, tá aí, ó, um quadrado aqui, com 4 círculos idênticos. Cada círculo tangencia 2 lados do quadrado e 2 outros círculos. Está tudo simétrico, né? Eu fiz até aqui os eixos de simetria. Tudo bonito. Os lados do quadrado medem 40 centímetros. Beleza. Vamos ver se dá para colocar aqui. 40 centímetros. Esse risco aqui é a medida do lado, né? Perfeito. Uma pessoa com os olhos fechados lança dardos contra esse alvo. Mesmo esquema. Se um desses dardos atingir o alvo, já atingiu o quadrado. Qual é a chance de ter tocado fora dos círculos? Fora dos círculos. Bem, é questão de área. Então nós temos que saber qual é a relação, a razão entre a área total, que é do quadrado. Bem, fácil, a área do quadrado sabemos. Mas também a área fora dos círculos. A área aqui, ó, nesse losango curvado, nesse meio losango curvado, nesse triângulo aqui curvado, enfim. Quanto que é a área desses caras todos aí? Bem, não existe fórmula para uma área curvada assim, né? Então o que a gente pode fazer? Um método importantíssimo, interessante, qual que é? Eu não tenho fórmula para calcular esse meio. Professor, Oi. O diâmetro desses círculos são 20 centímetros? Isso aí, por isso que eu coloquei aqui, para a gente fazer essa medida. O diâmetro tá certo. Aí Mas antes de eu calcula, escrever, calcula a área de cada um dos círculos e subtrai Perfeito. pela área do quadrado? Exatamente. Então, eu vou ter que fazer isso aí, ó. Como eu não sei, não tenho fórmula para calcular essas partes curvas aqui, o que eu vou fazer? Bem, eu sei que o que está fora é tudo menos os círculos. A gente vê isso em conjuntos também, essa ideia é muito usada. Então, se eu quero calcular, vamos ver se ele vai pintar certinho. Aí, ó, se eu quero calcular todas essas áreas aqui, bem, é só eu pensar no total e tirar os círculos, né?
Porque o que eu não quero são os círculos. Então você subtrai. Aí, eu quero toda essa área em vermelho. Tá. Então eu preciso saber a área de cada círculo. Como os 4 círculos são iguais, se eu descobrir a área de um só, basta multiplicar por 4, eu tenho a área total circular. A área do círculo. Mas para eu calcular a área do círculo, eu tenho que saber o raio, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. Se tudo aqui é 40 centímetros e é tudo simétrico, daqui até aqui, vocês concordam comigo que eu tenho 20 centímetros. Não é metade? 20 centímetros. Isso aqui é exatamente o diâmetro de um dos círculos. Desse aqui, ó. Eu posso fazer a mesma forma aqui dentro dele. O mesmo segmento. Dá 20 centímetros é o diâmetro. Se 20 centímetros é o diâmetro, qual que é o raio dele? Metade. Então, cada círculo aqui tem um raio de 10 centímetros. Vejam, é 10 para cá, aí 10 aqui para cima, já deu 20. Depois, mais 20 aqui dá os 40. Então, nós temos um raio de 10 centímetros. E eu precisei do Paint só para colocar isso aí. Tranquilo até aí? Eu só preciso do raio agora, para calcular o restante. O raio é 10 centímetros, que é a metade da metade do lado do quadrado. E aí a gente vai lá para o Word para fazer o restante. Se eu for em novo compartilhamento, será que é melhor? O que vocês estão enxergando aí, o Word? É o Word, senhor. E se eu trocar aqui para o Paint, eu troquei. Vocês estão enxergando o Word ou o Paint? Word. Ah, beleza. Obrigado. Estou entendendo a mecânica aqui do programa. É melhor do que interromper e fazer de novo. É só trocar ali, beleza. Esse programa é inteligente. Então, nós temos que calcular essa probabilidade. Vamos partir para a fórmula. A probabilidade, que eu vou chamar só de P, é do que eu quero. É a área do que eu quero. Que área que eu quero? Eu quero a área, como é que ele chama aqui? Não acertar, fora do círculo. Área fora do círculo. Sobre a área total. Beleza. Tá, mas aí a área fora, aí tá complicado, né? Nós sabemos aqui, concluímos, nosso colega aí falou, acho que foi o Pedrinho, que a área fora é igual à área total menos a área dos círculos. Área circular, vou colocar. Beleza. Cuidado com os... A gente está deixando aqui as coisas, né, pausadas para a gente voltar depois nas equações. Eu estou jogando as equações aqui para ver do que eu preciso. Olha, eu preciso da área de fora e a área total. Só que para calcular a área de fora, eu preciso da área total também, que eu já vou usar ali, e da área circular. Então, vamos calcular a área total primeiro. Eu preciso dela 2 vezes, inclusive. Área total. Total do quadrado. Se o quadrado tem 40 né, centímetros de lado, qual que é a área dele? Bem, a área do quadrado é lado ao quadrado. Já diz o nome. Isso aqui vai dar 1.600 centímetros quadrados. A unidade aqui não nos interessa muito, contanto que seja a mesma unidade, né? Para cada área. O que é a área circular? Ó, a área circular, concorda comigo que é 4 vezes a área de cada círculo. Vamos dizer assim, 4 vezes a área de um círculo. Por quê? Porque eu tenho 4 círculos. Beleza. Então é 4 vezes. Aí eu vou precisar aqui do nosso amigo π. A área do círculo é πr ao quadrado. Então é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Concluímos que o raio era 10 centímetros. Então nós temos aqui 4 vezes π vezes 10 ao quadrado, que é 100. Isso aqui vai dar quanto? 400 π, né? Se eu fizer essa conta aí, 400 π centímetros quadrados. Tá certo? Provavelmente. Chequei aqui. Beleza. Então já tenho tudo, basicamente. Para eu calcular então a área de fora,
que eu preciso? A área total, que eu já tenho, 1.600, menos a área circular, 400 π. Tudo em centímetros quadrados, então a resposta só pode dar em centímetros quadrados. Quanto que dá isso? Bem, dá pra gente, seria interessante a gente já estimar, né? É uma boa fazer isso aí. Alguém faz aí, quanto que dá 1.600 menos 400 π? Que eu faço aqui na calculadora também, a gente confere. (1.257). Tudo como o π é irracional, vai ter que aproximar aqui, né? Menos 1.257. Eu fiz 400 vezes π, deu basicamente isso. Isso menos 1.600 dá 343 centímetros quadrados. É isso aí? Confiram quem tem calculadora. Professor, você está usando pilha calculadora? Eu estou usando o quê? Estou usando a calculadora do PC. Se essa foi a pergunta. Então, o pilha da calculadora, ele vai dar mais aproximado, né? Tipo, o exercício tá. está pedindo 3,14, né? Aí, tipo, tá dando 1 centímetro a mais nos meus cálculos. Boa, não, beleza. Ele pediu No meu aqui. também. O meu deu 1.256. Fechou, eu botei 3,1415, aí mudou realmente. Então vamos 256. Já que ele pediu, eu tenho que obedecer, né? Então vai dar 344 centímetros quadrados. Perfeito. Então nós encontramos, ó, que se tudo é 1.600, a área de fora é 344 centímetros quadrados. E a área dos círculos é 1.256. Achamos todas as áreas que temos aí. A área de a gente não achou a área de um círculo, né? Mas não interessa, mas vai dar 100 π. Isso aqui é a área de um círculo só, 100 π. Ou seja, 314. Beleza. Mas aí nós queremos a probabilidade. Voltamos lá para a primeira equação. Os primeiros serão os últimos, ou sei lá como é o ditado. Primeira equação, nós precisávamos dela para saber o que nós teríamos que calcular. E agora que já temos tudo, é só jogar aqui. 344 é a área de fora e a área total é 1.600. 344 sobre 1.600, a calculadora vai nos dizer que é 0,215, ou seja, 21,5%. Isso aí não é tão difícil não, né? Não é tão difícil errar os círculos. É mais fácil acertar. Já que se a chance de eu errar os círculos é 21,5%, qual é a chance de eu acertá-los? (75%? Não, 75 é um pouquinho mais, né? 78,5%. A gente vai fazer 100 menos isso, né? Você fez 100 menos 25. É 100 menos 21,5. Isso aí daria 78,5%. Né? A chance de acertar os círculos. É mais fácil acertar, afinal, vocês vão olhar aqui, pô, que a figura está preenchida por círculos praticamente. Você tem que se esforçar um pouquinho para errar. Ou, nesse caso, ter azar, né? Já que é tudo aleatório. Não tem que se esforçar para nada. Ou você tem sorte ou não tem.